Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Lajadense Cast, podcast aqui da Lajadense. Hoje nós damos início ao terceiro episódio do podcast e eu me chamo Roberta Arnert e sou responsável pelo marketing e comunicação aqui da Lajadense. Para iniciarmos então, trouxe aqui a nossa terceira convidada. Ela é nossa gerente comercial, ela está há apenas 31 anos aqui na Lajadense. É formada em administração pela Univates e tem um MBA pela SPM. Além disso, ela é natural de Coqueiro Baixo. Então, Nilva, seja muito bem-vinda. Oi, Beta. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme participar do terceiro podcast e fazer um bate-papo contigo aí, contar um pouco sobre a minha trajetória na Lajadense Vidros durante esses anos. Então tá, Nilva, como eu já disse, né, pro pessoal, esse ano tu completa 31 anos já. Isso. Então acho que tem muita coisa pra contar pra gente, tem muita história, né, pra compartilhar. Então conta um pouco do início da tua trajetória e o que te faz ficar aqui, a tua motivação pra estar aqui nesses 31 anos. Então, Beta, eu iniciei na Lajadense com 17 anos de idade, tá? E como empresa, foi a minha primeira empresa, né, que eu trabalhei. Mas eu tive outros 4 empregos com carteira assinada antes da Lajadense, né? Então, eu trabalho desde que eu me conheço por gente, desde muito cedo. Nós trabalhávamos, eu e meus irmãos, na casa, ajudando os pais, na roça, com os animais, nas tarefas domésticas da casa. E com 14 anos de idade, eu resolvi sair de casa para poder voltar a estudar, porque lá onde a gente morava, só tinha até 5ª série. Tá? Então eu parei de estudar com 11 anos de idade e fiquei trabalhando em casa, e aí com 14 anos eu quis retomar os estudos, porque eu sempre fui muito, eu gostei muito de estudar, de aprender, e aí então no mês da decisão, junto com meus pais, saí de casa e fui trabalhar numa casa de família, né, que a gente cuidar de criança, babá, enfim. Só que nesse primeiro emprego eu não consegui voltar a estudar, porque eu precisava trabalhar de dia, o 6º ano era durante o dia também, e não consegui conciliar. Então, arrumei outro emprego, consegui um outro emprego numa churrascaria, né? Como sendo natural de Coqueiro Baixo, Nova Brécia, né? Não podia deixar de ter essa passagem por uma churrascaria. Então, trabalhei uns 7, 8 meses, mas também não conseguia conciliar uma forma, porque eu trabalhava de dia e de noite, não tinha como conciliar e estudar. Então, numa visita na casa dos meus pais, eu encontrei uma tia minha, que era freira, e sempre trabalhou dentro de hospitais, era da Congregação Divina Providência. Atualmente ela trabalhava em Porto Alegre, mas ela já tinha feito várias passagens por várias cidades, vários hospitais. E aí, numa conversa com ela, eu falei sobre o meu desejo de voltar a estudar. E aí ela me perguntou se eu aceitaria se ela arrumasse uma casa, algum lugar que eu pudesse trabalhar e estudar. E aí, imediatamente eu aceitei, eu disse que sim. E aí ela fez vários contatos dela e ela conseguiu uma casa em Lajeado. E assim eu vim pra cá, de mala e cuia, desembarquei na rodoviária de Lajeado, não conhecia a cidade de Lajeado ainda, e comecei a trabalhar e consegui estudar. Então, no meu primeiro emprego, no caso aqui em Lajeado, eu trabalhava de manhã e de noite conseguia estudar de tarde. Aí depois eu consegui estudar de noite, no 7º e 8º ano, e aí eu consegui um outro emprego que eu trabalhava durante o dia também, né, em casa de família. E aí eu terminei o meu ensino fundamental. Quando eu estava finalizando o ensino fundamental, foi por dezembro, mais ou menos, um colega meu de aula me falou que tinha um emprego na Lajadense Vidros. E eu nem sabia direito onde era a Lajadense Vidros, me mandei pra lá e fui fazer uma entrevista. Né? Aí o Puli me entrevistou. Era aí no centro, né? Era lá no centro, isso. Isso em 1992. E aí ele me contratou, a vaga que estava em aberto era para office boy, era para fazer serviço de cobrança, de banco, de rua, isso, né? Mas eu acabei assumindo essa vaga, então eu iniciei fazendo isso na empresa, né? Então isso já tinha 17 anos de idade. Sim. Então por isso que eu te comentei, foi o meu 5º emprego de carteira assinada, né? Chegando na Lajadense, claro que assim, tipo, eu era uma empresa pequena ainda na época, nós éramos em 7, 8 colaboradores.
Então era uma empresa que eu ainda podia aprender, porque eu vinha assim sem base nenhuma, né, de trabalho, com sotaque super pesado, de interior e tal. Sofri muito bullying na escola por causa disso e tal, mas isso também me deu muita resiliência, né. Então, começando na empresa, uma empresa pequena que eu poderia crescer e trabalhando num ramo que estava crescendo muito. O vidro até 1990, mais ou menos, ele tinha uma participação pequena nas residências. Então, uma casa, a gente tinha, eu digo assim, era uma janela a cada quarto, uma janela na sala, cozinha, então tinha um percentual de vidros que ia numa obra muito pequeno. A partir de 90, dos anos 90, o vidro começou a ganhar cada vez mais espaço nas obras, começou a ser o protagonista das obras, e hoje a gente vê casas, prédios comerciais, residenciais, assim, com muito vidro, né? Então, assim, eu vi uma oportunidade bacana na empresa e principalmente, né, eu digo, na pessoa do Puli, né, que a gente chama de Puli, né, que é o Renato, assim, ó, valores e muito parecidos com os meus que eu trazia de casa, princípios muito similares, tá? E isso a gente se fechou muito bem, tá? Eu, na época que eu não tinha, eu digo, um entendimento maior sobre isso, eu costumava até dizer para ele, quando às vezes entrava um colaborador ou um fornecedor novo que não tinha os mesmos valores que a gente, eu usava uma expressão, não deu liga, né? E quando fechava, quando casava, eu dizia assim, bah, deu liga com essa pessoa. Depois eu fui entender que quando dava liga é quando as pessoas tinham valores parecidos, né? O que eu digo assim, tu não precisa pensar parecido, bem pelo contrário, porque é importante tu ter pessoas que pensam diferente dentro de um grupo, mas os valores, se eles não são parecidos, não fecha, não dá conexão, isso. Então, foi ali que me, tipo assim, é aqui que eu vou cravar o meu pé, é aqui que eu vou ficar. E o Puli sempre foi, assim, uma pessoa que lhe deu muita liberdade para trabalhar. Então, um ano depois que eu estava trabalhando, então fazendo serviço de cobrança, serviço de banco, eu já fui para dentro do escritório, na parte do atendimento a clientes. Já atendia telefone, já atendia clientes, né? E ele sempre, como eu te disse, ele sempre foi dando muita liberdade pra gente trabalhar, então isso era muito bom, sabe? Então eu disse, não, é aqui que eu quero ficar. E sobre motivação, tá? Eu acho que desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, o que me motiva é o desejo de aprender, o desejo de evoluir, o desejo de melhorar como profissional, como ser humano, como esposa, como mãe, enfim, esse desejo de evoluir, de crescer, é o que me motiva, é o que todo dia eu saio da cama de manhã e eu penso, bah, eu tô tendo a oportunidade de mais um dia de fazer melhor do que ontem. Então isso é o que me mexe em mim, que me motiva, e eu desejo que esse mesmo desejo se mantenha até o resto da minha vida, né? Quando tu já tinha comentado sobre essa história com a gente, aí tu disse aquela frase que tu comentou com o Puli anos atrás, quando ele te contratou. Como é que era? Pode me contratar que tu nunca vai te arrepender, né? E agora a gente tá aí há 30 anos já com a Nilva e com certeza não teve arrependimento, né? Então é legal de olhar pra trás e ver isso tudo que aconteceu, né? Na relação de vocês. Isso, então a gente sempre teve essa conexão muito boa, assim, de trabalho. E trabalhar, uma coisa que a minha mãe sempre dizia, quando a gente reclamava, chorava, estava muito cansado em casa, trabalhando e tal, ou na roça e tal, a frase que eu ouvia todo dia, que ela dizia, trabalho não mata ninguém, trabalho não mata ninguém. Então, assim, eu nunca tive medo, né, de trabalhar e, enfim, eu encontrei o lugar certo e isso fechou muito bem, né? Legal. Eu pretendo, né, se possível, continuar aqui. Com certeza. Por muitos anos. Então, como tu comentou, tu foi entrando aos poucos, depois foi pra área mais de atendimento da empresa e tu foi ganhando teu espaço, né, criando tuas atividades ali dentro. Hoje tu acaba liderando uma área comercial inteira, né, tu é gerente comercial. Como se deu como é que tu foi para esse lado comercial? Assim, tu permaneceu ali, como não foi para uma área de produção ou uma área externa? Como aconteceu isso?
Então, assim, quando uma empresa pequena, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Então, a gente vende, faz nota, cobrança. Então, lá no início, a gente fazia de tudo um pouquinho. Cuidava das entregas, acompanhava a produção, enfim. A gente atua em todos os setores, né? Sim. E depois, quando a empresa foi crescendo, teve a necessidade da gente criar setores, cada um cuidar de uma área e tal. E eu sempre gostei muito do desafio da venda, né? Ainda, né, eu gosto muito disso. E sempre gostei muito de pessoas, de lidar com pessoas. Então isso acabou sendo natural. Eu acabei migrando mais para essa área e outras pessoas foram assumindo as outras áreas, né? Hoje a gente tem quantas meninas aqui no comercial? Já? Umas 13, 15, eu acho, né? Hoje nós temos muita mulher, né? É muito mulher. Claro, hoje já tem os meninos, eu digo, também, né? Que, por exemplo, o Thiago, o Lucas, né? Sim, que eles fazem junto. E atuam junto, né? Sim. Então, mas realmente foi se criando mais um ambiente mais feminino dentro da empresa, sim, né? E olhando assim, a parte comercial, a venda, como era 30 anos atrás e como é hoje, como tu entende o papel de um vendedor da área comercial dentro de uma empresa, assim? Em primeiro lugar, para uma pessoa atuar na área comercial, na área de vendas, ela precisa gostar de gente, tá? Saber ouvir, ter empatia, saber ouvir o que o cliente diz e o que ele não diz, né? Então, isso é muito importante para atuar nessa área. O papel do vendedor hoje é um papel mais de curador, tá? Porque hoje as pessoas, quando compram, 70% das pessoas elas já têm informações sobre o produto. Pesquisaram, já tem imagem, já tem tudo pronto. Isso aí, elas já buscaram. Então, o papel do vendedor, ele é mais um curador dessas informações, né? De tirar as dúvidas do cliente, de ver o produto que melhor atende o cliente. Eu digo assim, o papel do vendedor é ajudar o cliente a comprar. Tá? Então, essa mudança, eu digo, a gente teve nesses últimos anos, né? Então, que evoluiu, né, nessa questão. E também tem que ter técnica, né? Porque como tudo tem que ter técnica na vida. Eu digo, nadar não é pular Sim. e bater os braços, Sim. enfim, tem uma técnica para isso. Então, a venda é da mesma forma, né? Então, uma coisa, né, interessante, você já viu como se contrata vendedor normalmente? Tá? É mais ou menos assim, você conhece alguém que se comunica bem, que tem uma boa comunicação? Fala bem. Isso, né? Manda vir pra cá, Vamos. Pode começar a trabalhar. Então, a contratação de vendedor é muito diferente de uma contratação de uma outra área. Por exemplo, você vai contratar alguém para a área financeira, por exemplo. Você busca referências, você tem que ter conhecimento de software, Excel, HP 12C, enfim, é uma série de informações, de conhecimentos que a pessoa tem que ter. Vendedor não, vendedor coloca para dentro da empresa e vamos lá, né? Tem uma outra coisa curiosa, assim, já viu alguma criança que diz, quando eu crescer eu quero ser vendedor? Não, é verdade. Né? Não tem, então eu digo, assim, ó, as pessoas têm mais dificuldade assim, de aprender técnicas de venda, de querer aprender técnicas de venda. As pessoas gostam da consequência que a venda traz, né? Mas o desafio, né? Sim. Né, é diferente. E falando então na área comercial, aqui na Lajadense a gente tem uma estratégia um pouco diferente, pelo que eu vejo e analiso das outras empresas no mercado também. A gente não tem essa questão de meta individual para o vendedor, de uma cobrança em relação à meta final do mês, a gente tem uma estratégia um pouco diferente. Acho que seria legal explicar isso pro pessoal. Isso, assim, ó, eu digo, aqui na Lajadense, né, a gente é muito feliz, eu digo que a gente tem um time maravilhoso, né, e não só da área comercial, eu digo assim, de todos os setores, né, a gente tem um time aqui que veste a camiseta, que dá o melhor de si, eu digo, as metas são estabelecidas hoje mais pelas equipes do que pela direção, tá, então é bacana porque as pessoas trabalham felizes, e sem aquela pressão que às vezes a meta estabelece, né? Porque a pessoa sob pressão ela não consegue nem ser criativa, né? Então assim, é fantástico assim, de trabalhar onde a própria equipe, os próprios times estabelecem suas metas. Então
é muito bacana, é muito gratificante, Legal, né? sim. E eu digo assim, e tem dado certo até então. Né? Então, por enquanto, vamos continuar dessa forma. E tá legal, assim, ó, eu acabo me envolvendo um pouco na área comercial, mas não tô todo dia lá, e é interessante de ver, assim, as outras novas gerações, né, chegando, os novos estilos de trabalho, os novos pensamentos diferentes. A gente tem, além da Nilva, várias outras colaboradoras aqui da área comercial também, que estão há muitos anos aqui, e tem uma galera mais nova que tá chegando e tá trazendo, acho que, ideias diferentes. Isso que acho que é legal também, tu como gerente, ter o pessoal que tá contigo lá desde o início do centro e ter uma galera de 20, 21 anos com novas ideias, novas mentalidades, né? Isso. Não, e assim, é bacana porque eu brinco que eu digo assim, os alunos, eles estão ficando melhores que os professores, né? Eu digo porque algumas coisas que a gente foi passando, eles foram comprando a ideia e isso é muito bacana, sabe? Tem uma frase que eu acho assim sensacional, tá? Que ela deixa eu ver se consigo, né, lembrar toda ela, que ela diz assim, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para trabalhar e juntar madeira, tá? Ensine-as a desejar a imensidão infinita do oceano. Legal. Tá? Então, no momento que eu digo que tu mostra isso para as pessoas e as pessoas compram essa ideia, compram esse propósito, elas dão o melhor de si. Sim. Sabe? Então, eu me sinto muito, muito feliz, muito gratificada por trabalhar com um time assim, com pessoas assim. E falando em propósito, então, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Insta na semana passada e a gente teve uma pergunta para ti que está bem relacionada a isso que a gente está falando. Te perguntaram qual é o teu propósito aqui na Loja Dance. Difícil de responder. Realmente, meu propósito é o propósito da empresa, que é fazer a diferença na vida das pessoas, poder contribuir de alguma forma para poder tirar o melhor de cada pessoa. Nossa, isso é muito gratificante. Tu vê a pessoa, eu digo assim, tu descobrir um potencial que às vezes nem ela mesma sabia, né? Tu conseguir trabalhar nisso, desenvolver. Então, realmente, esse é o meu propósito de vida. Legal. E a gente completa então 65 anos esse ano, né? Esse é o motivo também da criação do podcast, do Loja Dancecast. E dentro dessa metade dos anos da empresa que tu tá aqui, tem alguma palavra assim que te relaciona à Loja Dance? Algum sentido de... a Loja Dance pra ti é? O que tu poderia responder? A minha motivação de cada dia, porque que nem eu te disse, Beta, eu levanto todos os dias pensando no que eu posso fazer melhor hoje. Então, pra mim, hoje é a minha motivação, né? Profissional de trabalhar, de poder, digo, também através do meu trabalho, poder dar uma vida melhor para minha família, né? Então, isso pra mim é legal. Muito bom. Finalizar com chave de ouro, eu fiz essa pergunta pro pai também. Eu acho que eu gosto de perguntar porque eu absorvo pra mim também, não só pro pessoal que tá ouvindo. Que dica tu dá pra essa nova geração aí dos 18, 20 e poucos anos que tá entrando no mercado de trabalho? O que tu poderia falar pra essa galera aí que tá te ouvindo aqui? Olha, uma dica que eu daria seria assim, persistência, tá? E foco. Porque eu digo, eles precisam, essa geração, ela vem com um senso de urgência muito grande, porque hoje é tudo muito rápido, as informações, a geração miojo, né? Tudo é pra instantâneo, agora, isso tudo pra logo, né? Então, assim, eles têm um entendimento que para colher tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, tá? Então, tem um trabalho grande para ser feito. Então, você não consegue tirar, às vezes, começar a ter resultado 1 ano de trabalho, 2 anos de trabalho dentro de uma empresa. Então, às vezes você leva um certo tempo, né? E assim, nunca foi tão fácil para alguém se destacar no mercado de trabalho como é hoje. Porque se a gente comparar há uns anos atrás, Beto, se for perguntar assim para pessoas mais velhas, da geração do teu pai, na minha geração, assim, como era antigamente para tu poder crescer numa empresa, para você poder subir de cargo, outra pessoa tinha que morrer, né? Ou tinha que ser muito amigo
do dono para conseguir uma promoção. Não tinha feedback, não tinha avaliação de desempenho, não tinha pesquisa de clima, não tinha nada disso, tá? Então hoje, hoje eu digo assim, tem ferramentas que te fazem, se tu for focado, se trabalhar certinho, eu digo, tu tem muita oportunidade hoje de crescer, tá? E eu digo assim, para as empresas também, o maior desafio hoje é alinhar, eu digo, essa nova geração com os valores, missão e propósito da empresa. Então, acho que assim, esse é o maior desafio que a gente tem a partir de agora. Eu digo assim, é como chegar no coração deles para fazer eles ficar também, né? Isso aí. Então, assim, mas é um aprendizado pra gente também, que faz a gente se questionar, fazer a gente sair da zona de conforto e buscar entender essa geração, buscar entender o que faz eles, como fazer para chegar, eu digo, no coração deles e segurar, né? Que legal. Muito bom trocar essa ideia contigo, sempre muito bom te ouvir, eu adoro ouvir as histórias da Nilva, são muito legais sempre. E tu tem mais um comentário para fazer? Para o pessoal de casa agradecer? Não, isso, é só agradecer, né, por essa oportunidade da gente conversar e falar um pouquinho ali sobre esses 31 anos, digo, resumidos aqui em alguns minutinhos, né? Mas obrigada mesmo, Beto, pela oportunidade. Então tá. É isso, pessoal. Obrigada. A gente vai deixar aqui também nosso Instagram e nosso site. E qualquer dúvida, a gente está sempre de portas abertas para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.